Boa noite, meus irmãos. Graças ao Senhor Deus, estamos na casa do Pai, depois de uma semana difícil, uma semana de muitas incertezas, como disse o João aqui, uma semana de muitas dificuldades, alguns irmãos enfermos, outros perderam seus empregos. As coisas nessa época de coronavírus, de fato, são desafiantes para todos nós. Mas nós estamos na casa do Pai. Esse é o melhor lugar do mundo. Esse é o melhor lugar do mundo. Às vezes nós não pensamos na seriedade que é nós estarmos num culto de domingo. Nós estamos tão habituados, tão acostumados, que não pensamos na seriedade dessa reunião. Mas há uma promessa no Antigo Testamento, na qual o Senhor prometeu ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. E Deus desde o princípio sempre quis habitar no meio do seu povo. E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita na reunião solene, no encontro do povo de Deus. Então, por mais que isso pareça clichê, o Senhor está entre nós aqui esta noite. E a sua palavra será pregada, será ouvida, e com certeza o Senhor será glorificado. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio. Os irmãos viram que eu toquei bateria hoje. Não tinha baterista, tive que tocar. Perdão aí pelos erros, né? Mas eu acho que o Senhor se agradou do nosso louvor. Deuteronômio capítulo 6 é um texto um pouco longo, irmãos, mas eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa leitura. Eu pretendo, evidentemente, não expor o texto minuciosamente, né? Porque nós temos aqui pouco tempo. Mas eu vou tirar 3 lições dessa passagem que são extremamente relevantes para a nossa vida cristã. Deuteronômio capítulo 6. Acompanhe comigo, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não te esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres, e possua boa terra, a qual o Senhor sob juramento prometeu a dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam esses testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais.
O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos por esse momento do culto, em que o Senhor falará aos nossos corações pela sua palavra. De fato, eu lamento por ser tão limitado, por ser muitas vezes até mesmo um empecilho para que o teu povo entenda. Mas me ajuda esta noite, Senhor, me ajuda a ser fiel ao texto, me ajuda a falar a tua palavra com propriedade para que o seu povo seja edificado. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no ano de 2004, foi lançado um filme bastante conhecido dos irmãos. O título é Como se Fosse a Primeira Vez. Esse filme conta a história, na verdade ele foi protagonizado por um ator famoso também chamado Adam Sandler. Ele é um ator, um comediante, faz às vezes filmes de comédia romântica. E esse filme conta a história de uma garota chamada Lucy, que ela tinha falta de memória de curto prazo. Então ela rapidamente se esquecia das coisas que ela vivia. O filme retrata que ela vivia 24 horas, quando ela dormia, no outro dia que ela levantava, ela já não lembrava mais nada daquilo que ela havia vivido no dia anterior. Adam Sandler, que interpretava um personagem chamado Henry, ele se apaixona por essa garota, e ele, na primeira vez que a encontra, ele não tem ciência disso, então ele consegue conquistá-la. Só que no outro dia, ela já havia se esquecido de quem ele era. E o filme conta basicamente essa história, do drama desse rapaz em todo dia ter que lembrar essa moça dos seus feitos de amor, ou da realidade, da presença do seu amor. Ela se esquecia. Quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei desse filme. Nós somos a Lucy. Nós sempre nos esquecemos dos grandes atos redentores e maravilhosos e graciosos do Senhor para conosco. Nós sempre nos esquecemos de tudo que Deus fez por nós. O livro de Deuteronômio é uma rememoração do pacto. É Deus querendo relembrar o povo de todos os feitos que Ele já havia realizado para Israel. Algumas gerações haviam passado, eles estavam prestes a atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Alguns jovens estavam no meio do povo e eles não sabiam, não lembravam dos feitos que o Senhor havia realizado, tirando o povo com mãos fortes do Egito e envergonhando o faraó. Então Moisés começa a rememorar, a lembrar este povo da aliança de todos os feitos que o Senhor havia realizado. O livro de Deuteronômio, ele é formado por 3 grandes, longos, na verdade, discursos de Moisés. A nossa tradução, a revista atualizada, divide em 4 discursos, mas a maioria dos teólogos pensam que são 3 discursos de Moisés. São verdadeiras pregações de Moisés, levando o povo a rememorar e viver uma vida fiel diante do pacto que o Senhor havia estabelecido com o seu povo. Portanto, a linguagem do livro de Deuteronômio, gravem isso, isso é muito importante, é totalmente pactual. É Deus rememorando para esse povo o pacto e as estipulações da aliança que o Senhor havia feito com Israel, que haviam sido esquecidas, haviam sido abandonadas. E o modelo de pacto que nós encontramos aqui, irmãos, é um modelo que nós chamamos de, a maioria dos teólogos bíblicos chamam de tratado de suzerania. O que era o tratado de suzerania? Era um tratado que havia entre os povos hititas, no povo sumério, e eles, basicamente um rei muito poderoso, quando conquistava um rei mais fraco, um rei vassalo, ele fazia uma aliança com este homem, prometendo ser bondoso com ele, se esse rei vassalo fosse fiel com o seu senhor. Prometia vida, prometia cuidados, e o modelo que nós encontramos no Antigo Testamento tem essa aparência do tratado de suzerania, essas características. Quais são essas características? Primeiro, nós temos uma apresentação do Senhor suzerano. Os irmãos logo lembram dos 10 mandamentos, quando o Senhor diz: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito.
os extraordinários feitos do Senhor, ou do Senhor sobre o vassalo, né? O que ele havia feito para o vassalo, a exposição da lei, que deveria ser obedecida por gratidão por aquilo que o soberano havia feito, as sanções, ou seja, bênçãos e maldições, e como a lei deveria ser cumprida e imposta no futuro. Eu quero que os irmãos entendam aqui que o relacionamento de Deus com Israel e o nosso relacionamento é um relacionamento pactual, é um relacionamento de aliança. Há um teólogo puritano chamado Robert Hollock, e ele diz o seguinte: agora, portanto, falaremos da palavra, ou da aliança de Deus, estabelecendo primariamente essa base de que toda palavra de Deus se refere a alguma aliança, pois Deus não fala nada ao homem sem uma aliança. Desse modo, toda a Escritura, tanto antiga quanto nova, na qual toda a palavra de Deus está contida, leva o nome de aliança ou testamento de Deus. O que ele está dizendo é que sempre que Deus fala, e observe, isso é muito interessante, sempre que Deus fala num relacionamento pactual. Deus não fala fora da aliança. A aliança, portanto, ela é a espinha dorsal de toda a Escritura. Todo o relacionamento de Deus se baseia nesse relacionamento pactual. E a nossa confissão de fé vai dividir pelo menos em 2 pactos principais, que nós chamamos de pacto de obras e o pacto da graça. O pacto de obras é o pacto que Deus fez com Adão. Os irmãos que estiveram aqui ontem na palestra da Dario viram isso. É o pacto que Deus fez com Adão, na qual havia um relacionamento de obediência. Se Adão violasse a lei ou violasse o relacionamento com Deus, Deus então o puniria. Só que depois que Adão viola, Deus faz um novo pacto com Adão. E esse pacto nós chamamos de pacto da graça. Esse pacto é o mesmo pacto até os dias do cumprimento e da consumação em Jesus Cristo. Um teólogo chamado Palmer Robertson, ele vai dividir esse pacto da graça em alguns pactos, como o pacto do início, o pacto da preservação, pacto da promessa, pacto da lei, pacto do reino, pacto da consumação, com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e depois em Jesus Cristo. Nesse texto, irmãos, abra sua Bíblia comigo aí nessa passagem, do verso 1 ao verso 9, os irmãos vão observar nessa passagem 3 características do povo do pacto, do povo da aliança. A primeira delas é um amor intenso, está do verso 1 ao verso 9. A segunda característica é uma fidelidade graciosa, que vai do verso 10 ao verso 18. E o terceiro é uma lembrança perene, que vai do verso 20 ao verso 25. Quais são as características desse povo do pacto? Primeiro, esse povo do pacto precisa ter um amor intenso, esse povo do pacto precisa ter uma fidelidade graciosa, e esse povo do pacto precisa ter uma lembrança perene. Nós vamos ver isso nesta passagem. Então nós vemos logo no início aí, os irmãos leram a passagem comigo, Moisés começa descrevendo quais são os mandamentos, dizendo: esses são os mandamentos que o Senhor deu para o povo. Provavelmente esses mandamentos a que ele se refere seriam os mandamentos que ele havia de discorrer no decorrer da passagem, ou talvez a lei de Moisés que já havia sido estabelecida no Sinai. Ele também diz aí quais são os benefícios da obediência. Por exemplo, temor do Senhor, dias prolongados, ser bem-sucedido e multiplicação. Multiplicação aqui deve ser entendido também como paz, porque o povo só conseguiria multiplicar na terra se eles tivessem paz e houvessem destruído todos os povos que ali habitavam. Agora, no verso 4 ao verso 9, preste atenção. Essa passagem do verso 4 ao verso 9 é conhecida na tradição judaica como Shema. E contém nessa passagem aí aquilo que deveria ser chamado de verdade fundamental da religião de Israel. É o dever fundamental do povo do pacto, ou seja, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Moisés diz: com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Alguns vão dividir o homem em 3 partes aqui. Força significa o corpo, a alma, evidentemente a parte material, e a alma do homem, o coração, as emoções. É evidente que Moisés não tinha esse objetivo aqui, até porque nós vamos ver o próprio Jesus no texto que o João leu aqui no início, em Marcos capítulo 12, Jesus acrescenta coração, alma, força e entendimento.
Se nós fôssemos dividir o homem em 3 partes, então Jesus está dividindo o homem agora em 4 partes. É interessante, né, que Jesus coloca o entendimento. Nós devemos amar a Deus com o nosso entendimento. Nós devemos demonstrar nosso amor a Deus com aquilo que nós pensamos. Veja que o culto ao Senhor, a vida pactual, envolve também o nosso intelecto, envolve pensar. Em dias em que as igrejas estão fomentando cultos emotivos, levando as pessoas a berrar, a gritar, a dançar, a fazerem tantas outras coisas que a dar vazão à emoção, às vezes até usam textos bíblicos distorcidos, dizem, onde o Espírito de Deus está a liberdade, faça o que você quiser. Moisés e Jesus estão dizendo que nós devemos servir ao Senhor com o nosso entendimento, conforme o próprio apóstolo Paulo diz que o verdadeiro culto, ele é um culto que procede do nosso entendimento. Veja, irmãos, aqui nós aprendemos que Deus é um ser pessoal, e Ele deseja ser amado pelo seu povo. Jesus disse, isso não são palavras minhas, Jesus disse que se nós não o amássemos acima de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, de tudo aquilo que nós possuímos, nós nem ao menos somos dignos de ser chamados seus discípulos. Ele disse, se vocês não aborrecerem pai e mãe por causa de mim, vocês não são dignos de serem chamados meus discípulos. Jesus está nos ensinando, preste atenção, que Deus não quer ser prioridade na nossa vida. Deus quer ser exclusividade. Ele não quer ter outros deuses no nosso coração, não quer dividir o seu espaço contra os deuses. Ele quer ser o único Deus. Esse relacionamento não pode ser moralista, ele deve ser amoroso, deve ser integral, ou seja, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos deve ser prático. Vocês vão observar aí que amar a Deus estava ligado ao fato de os pais, por exemplo, ensinarem os filhos, educarem os filhos, o amor. O próprio apóstolo Pedro, Jesus disse, tu me amas, Pedro? Eu amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. É um amor que é demonstrado com obras, um amor prático, um amor que não está no aspecto teórico. Tem um teólogo chamado Tim Keller, um pastor, e ele conta uma história muito interessante. Ele ainda era pastor novo, e uma mãe da sua igreja estava com uma filha com depressão, e ela levava essa moça sempre no gabinete pastoral para conversar com o Tim Keller. E ele começou a ensinar para ela as verdades das doutrinas fundamentais da fé cristã. Ela estava em depressão, então ele começou a falar para ela, Jesus morreu por você, você foi predestinada, o sangue de Cristo te purificou. Começou a falar das mais profundas doutrinas do Evangelho para ela. E sabe o que ela disse? Ela disse assim, pastor, um dia depois de várias sessões, pastor, muito legal isso que você está falando, mas de que adianta eu saber que Jesus morreu por mim, se um garoto da escola, nenhum garoto da escola olha para mim? De que adianta saber que Jesus morreu na cruz, se na escola nenhum garoto olha para mim? O que essa moça estava dizendo é que ela havia compreendido as verdades da fé, mas não havia entendido que ela precisava amar o Senhor a quem ela havia compreendido, a quem ela havia entendido as verdades. Nós sabemos tudo sobre predestinação, nós sabemos tudo sobre batismo infantil, conhecemos a confissão, os catecismos, conhecemos as principais doutrinas da fé cristã, mas falta fogo no nosso coração, falta amor no nosso coração. E eu posso provar para você como nós não amamos a Deus com esse fervor. Quanto tempo você passa de oração? Quanto tempo você passa lendo as Escrituras? Por que você não consegue abandonar aquele pecado de estimação que você está agasalhando na sua vida cristã? Por que você não consegue se submeter ao seu marido, ou amar a sua esposa, ou ser honesto no trabalho? Por que você não consegue se alegrar em uma reunião como essa, num culto de domingo? Parece que vir para a igreja é uma coisa penosa, difícil, mais um domingo que eu tenho que ir para a igreja. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Bonhoeffer, um teólogo alemão, diz o seguinte: se nós não amarmos a Deus, preste atenção nisso, olha que coisa interessante, se nós não amarmos a Deus, nós o odiaremos. Não existe meio termo.
eu te amo um pouquinho. Não existe isso para Deus. Ou você o ama, se você não ama, na verdade, você o odeia. Abra Deuteronômio capítulo 10, veja o verso 12. Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames. Veja o capítulo 11, verso 1, um pouco mais adiante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todos os dias, e todos os dias guardareis os seus preceitos. O Senhor está querendo que a igreja do Parque São Domingos o ame. Josué, capítulo 23, verso 11, diz assim: por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor seu Deus. Amar a Deus não é uma exigência do Antigo Testamento, irmãos. Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tiago 1 e 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Matthew Henry, teólogo conhecido, ele disse o seguinte: o que separa os santos dos demônios é o amor. Ele está dizendo que se nós não amarmos a Deus de verdade, nós nos igualamos aos demônios. Agostinho disse o seguinte: o caráter moral não é avaliado pelo que o homem sabe, mas por aquilo que ele ama. Ele mesmo disse: feriste o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. O amor a Deus, irmãos, é uma característica do povo da aliança. Se você não ama o seu Salvador, possa ser que você não faça parte desta família. Se você faz parte dessa aliança, Deus está dizendo que você deve amar o Senhor acima da sua própria vida. É fácil dizer isso, né? Ame ao Senhor. Mas hoje mesmo eu falava com o Otávio. Um vírus conseguiu nos mostrar como o nosso amor é como a brisa da manhã. Quantos abandonaram a fé, enfraqueceram? Imagine no contexto apostólico, em que a vida deles, ser cristão, era sinônimo de morte. O próprio apóstolo Paulo disse: nós somos levados como ovelhas para o matadouro. Se sua vida fosse posta em jogo, você diria: eu amo ao Senhor meu Deus, acima da sua vida? Essa é uma característica do povo da aliança. A segunda característica é uma fidelidade graciosa. Depois, irmãos, do que Deus fez por nós, como nós poderíamos ser infiéis? Depois dos grandes feitos do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós pensamos que as estipulações da aliança elas eram condicionais. Falamos em graça no Novo Testamento, mas falamos em lei no Antigo Testamento. Pensamos que essas estipulações eram condicionais. Mas veja que mesmo a lei de Moisés, elas não se passavam, não era somente, não havia somente esse aspecto legal, mas havia graça nessas palavras. Eram instruções amorosas de Deus para o seu povo. Por quê? Esse povo a quem Moisés se dirige, já tinha sido liberto ou ainda seria liberto? Eles já tinham sido libertos. O Senhor já tinha tirado eles das mãos de Faraó. E a lei e os mandamentos agora eram instruções amorosas para que eles caminhassem em fidelidade e chegassem a habitar em paz na terra prometida. Não eram somente estipulações condicionais. Veja no capítulo 7 de Deuteronômio, versos 6 e 8. Deuteronômio 7, versos 6 até o verso 8. Diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, santo do Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, a aliança, né? O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito.
Ou seja, eu escolhi vocês não é porque vocês eram uma nação grande, não é porque vocês eram bons, porque vocês tinham alguma coisa para oferecer, mas eu escolhi vocês graciosamente. O que Deus estava querendo é que o povo fosse fiel por aquilo que Ele já havia feito por eles. O próprio Bonhoeffer, que eu citei aqui, ele usa um conceito muito interessante de graça barata. O que é graça barata para Bonhoeffer? Graça barata é aquela que, em vez de justificar o pecado, justificar o pecador, justifica o pecado. É aquela ideia: Cristo me salvou, Ele já fez o que tinha que fazer, então a partir de agora eu não preciso fazer mais nada. Eu vivo a minha vida, os meus sonhos, as minhas realizações, vou servir a Deus do meu jeito. Ele mesmo diz: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Irmãos, nós não merecíamos nem respirar o ar de Deus, nós não merecíamos viver no seu mundo, e ainda assim Ele se fez carne e habitou entre nós, foi cuspido pelos soldados, colocaram uma coroa de espinhos, com cada espinho com 12 centímetros cravados na sua cabeça. Ele foi desfigurado por minha causa e por sua causa. A cruz não foi uma piada. Bateram no nosso Cristo, colocaram um capuz na sua cabeça, bateram com uma cana, pedindo para que Ele profetizasse e dissesse quem foi que bateu nele. Como nós podemos ser infiéis ao Senhor, depois de tudo que Ele fez por nós? Como você se atreve a viver uma vida pecaminosa depois da cruz? Como você se atreve a continuar vivendo uma vida de mentira depois do Calvário, depois dele ter libertado você das mãos de Faraó e do império das trevas? Uma fidelidade graciosa, ela canaliza suas afeições somente a Deus. O Senhor pede aqui: não adorem outros deuses. A palavra temer no hebraico, ela traz a ideia de reverenciar, se encurvar diante de algum Deus, admirar, respeitar. Irmãos, eu falei isso para os jovens e falo aqui para os irmãos: Deus não quer ser um Deus no meio do panteão de deuses que nós temos no coração. Deus não quer ser mais um no meio dos altares que nós erigimos no nosso coração. Pode ser o casamento, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser até mesmo a igreja, pode ser o cônjuge, pode ser filhos, pode ser pecados diversos. Deus não quer ser mais um no meio do seu panteão que você criou. Quebre, destrua esses deuses. Viva uma vida de fidelidade por aquilo que Cristo já fez. Quando você estiver diante do pecado, lembre-se da cruz, lembre-se do madeiro, lembre-se do sacrifício do Salvador. Uma fidelidade graciosa, ela não tenta a Deus. A Escritura diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe o que é tentar a Deus? É pedir provas da presença de Deus depois de tudo que Ele já fez. Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, o Senhor vai abrir aquela porta de emprego. Você precisa que Deus faça isso para saber que Ele é contigo? A cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus, Deus se tornando um de nós, sendo cuspido, maltratado, vilipendiado, não foi suficiente? É necessário mais alguma coisa? Isso é tentar o Senhor. Uma fidelidade graciosa também vive uma vida reta. E eu faço uma pergunta para nós essa noite, meus irmãos: qual vai ser a sua resposta diante das explosões majestosas da graça de Deus? Qual é a sua resposta diante das maravilhas que Deus tem feito, diante dos sinais que Deus tem feito? Como você vai responder ao Senhor? E por fim, a última característica do povo da aliança é uma lembrança perene. Vai do verso 20 ao verso 25. O ensino para os filhos envolvia uma característica da aliança.
E por que Deus coloca a relação familiar aí? O objetivo de Deus era a perpetuação da aliança, ou seja, cultivando a lembrança dos feitos do Senhor para os filhos dos filhos, e assim consecutivamente a aliança seria mantida com o ensino para os filhos. No verso 7, se vocês observarem aí, vai aparecer a palavra inculcarás. A palavra inculcarás no hebraico traz a ideia de perfurar. O pai deveria inculcar a palavra da aliança na cabeça do filho. Sabe o que é isso? Abrir a cabeça da criança e colocar lá dentro. Eles deveriam falar da palavra assentados, se levantando, colocar a palavra de Deus nos umbrais da porta, assentado, andando pelo caminho o tempo todo. Eles deveriam ensinar os seus filhos no caminho em que eles deveriam andar. Veja que é uma dimensão social do pacto da aliança. Nós pensamos em aliança sempre em aspectos espirituais, mas há uma dimensão social do pacto, na qual os pais têm responsabilidade para ensinar os seus filhos. Veja, por exemplo, por que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Sabe por quê? Sabe por que eles estão dominando a Europa? Porque os crentes de lá não querem ter filhos. E aí, quando tem, ainda não ensinam os seus filhos. Enquanto o muçulmano, ele tem 10, 12, às vezes até mais. E eles ensinam os filhos deles no Alcorão, na doutrina do Alcorão. E assim as gerações estão passando. E o falso ensinamento tem dominado a Europa quando o cristianismo está falido, porque esqueceram dessa disposição, dessa estipulação da aliança. Não existe melhor bem que você possa fazer para a sociedade do que ensinar o seu filho no Evangelho, para que ele seja honesto, fiel, cumpra a sua palavra, seja um bom homem e seja um crente. É muito mais do que fazer, muito mais importante, muito mais eficaz do que fazer passeata política, por exemplo, do que fazer campanha política na internet, no Facebook. Ensinar o filho, ensinar a igreja, ensinar as nossas famílias no Evangelho é muito mais efetivo para a sociedade do que qualquer outra ideologia. Há um teólogo que diz que a igreja, ela é a grande incubadora das virtudes sociais. A sociedade é beneficiada pelo pacto que Deus fez conosco, irmãos, porque nós ensinamos a palavra para os nossos filhos, para os nossos familiares. Veja que nós temos que lembrar daquilo que Deus fez por nós. Deveriam colocar como sinal na mão, como frontal nos olhos, escrever nos umbrais da porta, anotar, registrar, enfim. Veja, há uma dimensão da lembrança no pacto. Os irmãos vão lembrar disso no Novo Testamento, quando Jesus parte o pão, e ele diz que aquele pão era o seu corpo. E ele dá o vinho para os seus discípulos e diz: fazei isso em memória de mim. Lembrança. 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 Você já se esqueceu, talvez. O mundo que nós vivemos é um mundo que olha para o futuro, não é verdade? Com o advento da ciência, com o advento da internet, a gente está sempre olhando para o futuro, na expectativa de algo bom. Vai vir algo bom. Não é errado totalmente pensar desse jeito. De fato, o futuro nos espera coisas boas. A redenção eterna vai se consumar. Mas há uma dimensão no pacto que nos ensina a olhar para o passado. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Olhem para o passado. Como nós podemos fazer isso, irmãos? Como que eu olho para o passado, Bruno? O que nós estamos fazendo aqui hoje é olhar pelo retrovisor da aliança, é olhar para o que Deus já fez, pelos seus feitos, porque Ele abriu o mar vermelho, envergonhou o faraó e destruiu as forças do mal, porque Ele morreu na cruz e venceu sobre o pecado. Isaías 46:9 diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Lembrai-vos das coisas passadas. Lamentações 3:21-22 diz o seguinte: quero trazer à memória, um texto conhecido dos irmãos, eu quero trazer à memória
aquilo que me traz esperança. O que é que você esqueceu? Você esqueceu do que Cristo fez por você? Talvez por isso que você está com o coração frio, um coração desanimado, fraco na vida cristã, porque você se esqueceu, não há paixão mais no seu coração por aquilo que Cristo fez por nós. E aí no versículo 24 e 25, no finalzinho da passagem, Moisés diz que o Senhor mandou que o povo cumprisse esses estatutos, porque era para o bem deles, veja, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. As estipulações, ou a obediência às estipulações do pacto, elas são para o nosso próprio bem, irmãos. O reverendo Dazo disse uma coisa muito interessante há um tempo atrás, pregando aqui nesse púlpito. Ele disse o seguinte: nós pecamos porque nós queremos ser felizes. Isso é verdade. A gente peca porque acredita que pecar vai trazer algum benefício para a gente, quer ser feliz. Quando na verdade o pecado, ele é o arguilhão de Satanás, é a ferramenta de Satanás para trazer justamente infelicidade para você. A verdadeira felicidade, veja que o texto diz, para o nosso perpétuo bem. A verdadeira felicidade está em obedecer voluntariamente, amorosamente, esse Deus que nos libertou das mãos de Faraó. Eu faço algumas aplicações para encerrar aqui, irmãos. Cristo é o seu maior amor? Você ama Jesus Cristo mais do que você ama o seu emprego, o seu dinheiro, a sua família? Você ama Jesus Cristo mais do que você ama a sua própria vida? Cristo é o seu bem maior? Que se o mundo te tirar tudo que você tem, você ainda permanece de pé, alegre porque você tem Jesus Cristo? Você é este homem da aliança, esta mulher da aliança, que ama o Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração. Moisés está nos ensinando que nós devemos dar o nosso melhor no relacionamento com Deus. Não devemos esperar a vontade chegar para ir para a igreja, para orar, para ler a Bíblia, mas devemos colocar o nosso coração nesse relacionamento pactual. Cristo é o seu maior amor. Você serve ao Senhor por obrigação ou por gratidão por aquilo que Ele já fez no Calvário? Por que você está aqui essa noite? Porque você precisa vir? É uma obrigação? Não que não seja, de fato é uma obrigação, mas há um elemento interno que é muito mais especial, que é o elemento da gratidão. Você deveria estar grato por estar aqui essa noite ouvindo a palavra de Deus. O Senhor morreu na cruz para que isso fosse real nas nossas vidas. O que é que ocupa os seus pensamentos? A sua memória. Há pessoas que gravam datas, números de telefone. Eu acho impressionante esse tipo de coisa, mas não sabem o que está escrito em João 3,16. A memória delas é como a memória de Lucy que eu citei no começo. Dura 24 horas, memória de peixe. Ele ouve o sermão de domingo, fica 1 hora na igreja ouvindo o sermão de domingo. Quando sai daqui, ele prefere gravar na mente coisas do BBB. Ele sabe o nome das pessoas do BBB, quem saiu do BBB, sabe tudo, mas não sabe quais são as estipulações da aliança. Não lembra. É como a Lucy. Toda vez o Senhor tem que ficar rememorando, lembrando, falando sempre as mesmas coisas. Às vezes, eu sei que na UMP, às vezes ele fica até bravo comigo, né? Mas de novo vou falar a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz isso: eu não canso de vos falar sempre as mesmas coisas. Eu não posso dizer outra coisa, é a mesma história, é o mesmo evangelho. E é este evangelho que deve ocupar a nossa mente, deve ocupar a nossa memória, deve ocupar a nossa cabeça. E por fim, irmãos, para concluir, uma mensagem de esperança. Um dia nós também passaremos o Jordão. Nós também estaremos diante da terra prometida. Jesus tornou todas essas coisas possíveis na nossa vida. Jesus é o grande libertador. Ele é o grande mediador.
Ele é o grande fiador dessa aliança, e é Ele quem está nos conduzindo nesse deserto, no meio das bestas feras, dos animais, das perseguições, do sofrimento e da solidão, para um dia estarmos naquele lugar, que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais solidão, não haverá mais doenças emocionais, não haverá mais falta de dinheiro, não haverá mais inquietações. Ele está caminhando conosco para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Nós vamos passar o Jordão. Como disse Antônio Vieira, um pregador medieval católico, ele diz o seguinte: no céu ninguém há que não ame a Deus, nem possa deixar de o amar. No céu, hoje, há pessoas que amam e há pessoas que não amam entre nós, mas no céu todos amarão o Senhor teu Deus, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a força, de toda a alma e de todo o entendimento. Curva a sua cabeça. Ó Pai, eu peço perdão, Senhor, porque nós não o amamos. Eu lamento, Senhor. Eu lamento muito, Senhor, por não te amar como o Senhor merece. Quantas maravilhas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos livrado dessa pandemia, e aqueles que foram acometidos o Senhor tem curado, tem mantido os nossos empregos, o nosso sustento. O Senhor nos deixou cultuar ao Senhor esta noite, nos deixou respirar o teu ar, ver o sol, ver a chuva. O Senhor nos deixou, Senhor, nos alimentar. O Senhor deu o pão para que nós comêssemos hoje. O Senhor nos deu o privilégio de poder glorificar o Teu nome num culto e na assembleia solene. Aos irmãos que não puderam estar, o Senhor deu a oportunidade de ouvir a Sua palavra mesmo à distância. Meu Deus, que daremos nós, como diz o salmista, por tão grandes benefícios que o Senhor tem feito? Beberei o cálice da salvação, pagarei os meus votos. Nós queremos morrer para nós mesmos e viver única e exclusivamente para Ti. Nós queremos amar o Senhor de todo o nosso coração, força, alma e de todo o nosso entendimento. Nos ajude com isso, Senhor. Sem o Teu Espírito nós não vamos conseguir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.